Hoje, com muita alegria, nós celebramos não simplesmente uma memória, nem uma festa, mas a solenidade. A solenidade de São João Batista. Dentro da liturgia, quando se celebra uma solenidade, nós rezamos o glória e rezamos o creio. Tamanha é a glorificação daquela festa, daquela celebração que nós estamos celebrando. Então, a igreja ela coloca esse destaque muito importante dentro da Eucaristia. Não é uma solenidade de Nossa Senhora, e muito menos de Nosso Senhor Jesus Cristo. É de João Batista. Vamos dizer assim, um homem comum, mas que não é. Eu falo comum, mas que não é, porque Jesus é Deus, Nossa Senhora é a mãe de Deus, sem pecado, concebida sem pecado e tudo mais. Então agora a igreja coloca esse homem que Jesus ele faz que uma mulher, né, ela faz um grande elogio, né? Jesus que faz o elogio a ele, que dentre os filhos de mulher não tem nenhum igual a João Batista. Não teve nenhum igual. E ele, com essa grande missão, a gente vê aqui esse mistério diante do nascimento dele, que virá a ser este menino. E aqui tem uma coisa importante dentro do nascimento de João Batista que eu queria trazer para nós no dia de hoje, para o nosso crescimento espiritual. E o menino, a mão de Deus estava sobre ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. É interessante que quem está apresentando João Batista é um médico. É Lucas, um médico que era pagão, que se converteu. Depois ele escreveu, por inspiração divina, o evangelho que hoje nós citamos como o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Então, esse médico, ele fala que João Batista, ele se fortalecia em espírito. E ali depois, lá no capítulo 4, no capítulo 3, tanto de Mateus como de Lucas, ali mostra, né, como João se apresenta. Ele se apresenta com uma pessoa que estava vestido com pele de camelo, comia mel silvestre, um homem penitente. As pessoas, quando olhavam para ele, ficavam assim impressionadas com aquele homem que se fortaleceu no espírito, que chegavam para ele, muitos se confessavam, iam lá para confessar os seus pecados. E o que o João Batista falava era: raça de víboras, quem foi que ensinou vocês a fugirem da ira de Deus? Vocês precisam dar frutos de conversão, de mudança de vida. Eis que o machado já foi posto à raiz. E ai daquele que não tiver levando uma vida como Deus quer. Ai daqueles. E as pessoas iam mudando de vida, iam perguntando o que é que nós devemos fazer para mudar de vida. Olha que peça rara, como é que ele se apresenta. Dessa forma, né? Um homem penitente. Um homem que se apresenta dizendo para os ouvintes: sejam penitentes. A preocupação dele estava com a salvação de todo mundo. A preocupação dele estava com
a preocupação de que as pessoas precisavam estar preparadíssimas diante de Deus que estaria chegando. É interessante. Hoje em dia, quando as pessoas elas se encontram comigo, elas perguntam bem assim: Padre José Augusto, padre, como é que está a sua saúde? Tem comido direitinho? O senhor tem feito caminhada? O senhor tem, sei lá, outras perguntas que fazem em cima disso. Eu não vejo as pessoas perguntando assim para mim: Padre, como é que está a sua saúde espiritual? O senhor tem se confessado? O senhor tem feito penitência? O senhor tem rezado, padre? O senhor tem buscado o seu diretor espiritual? Você tem lido as Sagradas Escrituras? O senhor tem lido a vida dos amigos de Deus, que são os santos? O senhor tem se aprofundado na espiritualidade? Não é. Como está a sua saúde? Olha, coma direitinho, viu? Olha, faça caminhada. No mundo pagão, as pessoas elas não se preocupam com a vida eterna. Elas se preocupam com essa vida. E a única coisa que pode fazer com que as pessoas nessa vida elas prolonguem a sua vida é fazendo exercício físico, é comendo direitinho, é indo no médico e fazendo check-up. Vou abrir um parêntese. Não estou dizendo que não se deve fazer isso. Fecha parêntese. Voltemos. Eu estou dizendo o seguinte, que nós precisamos nos preocupar também com a nossa saúde espiritual. Você está se fortalecendo na sua alma, porque provavelmente você está se fortalecendo só no seu corpo. Nós vivemos num mundo secularizado e materialista. O número de cristãos em relação ao mundo dos pagãos, que não se preocupam com Deus, que vivem uma vida secular, o mundo deles, por eles serem maiores, eles poderão nos influenciar. Eles vão nos influenciar pela mídia, eles vão nos influenciar pelas redes sociais, porque não é um mundo de cristão que domina a mídia, não é um mundo cristão que domina os livros, é um mundo pagão que domina tudo isso. Então, nesse mundo pagão, eles vão falar de quê? Olha, você tem que ser rico, você tem que cuidar da sua saúde, veja como é que está. Aí, essa influência, ela acaba entrando na vida cristã. E aí o homem, em vez de ele se preocupar também com a sua salvação, ele acaba se preocupando mais com a vida material. É por isso que nós vemos os cristãos fazendo muitos sacrifícios para ter uma saúde boa, fazendo muitos sacrifícios para não morrer. Então, se eles tiverem de acordar cedo, eles vão acordar cedo para ir na academia. Eles fazem um sacrifício para ir no médico, para fazer, para ver como é que está a saúde deles. Mas a influência é tão grande que aí, veja, aí eles não procuram também um padre para saber como é que está a vida. Aqui, me desculpe, vou abrir outro parênteses, né? Aí é difícil encontrar um padre, né? É até difícil ter que falar uma coisa dessa. Às vezes é difícil encontrar um padre, né, que possa atender,
porque eles também estão preocupados também com o corpo, estão preocupados com o seu físico e tudo mais. Mas voltemos, fecha parênteses, mas vamos falar o que deveria acontecer. Então, as pessoas deveriam procurar o sacerdote para ver como é que está a vida deles, para acertar, para ver como é que ele se está rezando direitinho. E aí, a preocupação de fazer a penitência nos devidos tempos, o jejum, todas essas coisas. Então, a linguagem, ela se torna do cristão igual à linguagem do mundo. Não a linguagem. E quando o cristão, ele entra com a linguagem que deveria ser a nossa linguagem, que nós deveríamos utilizar, ele mesmo é desprezado pelos próprios cristãos. Porque não há essa preocupação. Pode olhar, quando você vai se confessar, veja o que você se acusa mais. Não rezei, não tive tempo para fazer meu momento com Deus, eu não tive tempo para ler a Sagrada Escritura, eu não tive tempo para uma leitura espiritual. Mas ele teve tempo, né, para ir no médico, ele teve tempo. Diga assim, lá no seu serviço, diga assim para o seu chefe, né? Eu preciso fazer um check-up. Já marquei com o sacerdote para ir conversar com ele. O que é que eles vão dizer? Não, não pode. Que você se preocupe com isso em outro horário. Mas diga assim, eu preciso fazer o meu check-up com o médico, que eu preciso ver. Não, pode ir. Está vendo? A linguagem do mundo pagão, que entra na linguagem da vida cristã, a preocupação maior, que deveria ser, estar pronto para quando Jesus voltar. Não é, acaba não sendo isso. Veja as conversas na nossa mesa. Nossa, você está muito gordo, precisa emagrecer. Como eu já brinquei aqui, né? Como se os gordos não se salvassem. Só os magros é que vão se salvar. Você tem se fortalecido na tua vida espiritual? Tem. Meus irmãos, chega dessa vida nossa de cristão tacanha, ou tacanho, sei lá. Essa vida errada nossa. Estamos mais preocupados com o físico. Nós não nos preocupamos mais com a nossa alma. Não nos preocupamos. Aqui não digo que a pessoa não deva buscar terapia, né? Mas se busca mais terapia do que se busca mais a direção espiritual. Repito, né? A igreja secularizou-se, então não se busca tanto isso, porque nós, padres, não temos tempo, né? E aqui eu me acuso, minha máxima culpa, minha máxima culpa. Tem coisas que precisa da terapia e tem coisas que precisa da direção espiritual. Muitas vezes eu atendo pessoas que eu digo, olha, você está precisando de uma terapia. Existem coisas dentro de você que não está certo, você não está conseguindo dar respostas. Então, é necessário ir no psicólogo. Como eu conheço psicólogos que dizem assim, olha, ali bem escondidinho, né? Olha, você está precisando de um padre. Isso aqui não se resolve na área psicológica, isso aqui se resolve numa vida espiritual. Você precisa de um sacerdote para ele dar algumas respostas para você em relação a isso aqui. Porque isso aqui eu não tenho como dar, porque eu lido mais com a questão humana, a questão espiritual se dá com ele. Aí hoje entrou
um psicologismo em tudo. Tudo é autoconhecimento. Eu conheço uma comunidade de irmãs que elas fizeram um inverso total. Antes era muito espiritual, agora é só vida humana, é só autoconhecimento. E estão perdendo vocações, porque as irmãs estão saindo, porque elas não encontram também um auxílio espiritual mais. Foi assim, uma volta de 360 graus. Aí a preocupação é só autoconhecimento. Aí os livros para se ler é só de psicologia, porque antes os livros que se liam era de espiritualidade, vida dos santos e tudo mais, agora é só psicologia. Aí as pessoas ficam no humano, aí para que ser de Deus? Para que buscar Deus? Um equilíbrio. Precisa-se de equilíbrio, mas não há equilíbrio. Então, quando João Batista se apresenta, ele se apresenta assim que o pessoal causa até um transtorno. Mas quem é esse cara estranho? Roupa de camelo, comendo mel silvestre e gafanhoto. Que cara é esse? Aí os cristãos se apresentam como os pagãos, né? Tudo querendo mostrar que são fortes. Tatuagem no braço, brinco na cabeça, brinco na orelha, aquelas guitarras ensurdecedoras. E eu sou de Deus, não tem diferença. Um dia, eu me deparei com uma pessoa que estava fazendo um caminho vocacional para uma determinada congregação aí. Aí essa moça parou para mim e começou a conversar. E ela dizia assim: Padre, aonde está a diferença? Eu não consigo enxergar entre aquelas pessoas que dizem que são de Deus e aquelas pessoas que não são de Deus. Ela dizia: eu não vejo diferença. Quando eles entram na igreja, entram iguais aos outros. O linguajar é o mesmo. Se vestem do mesmo jeito. Aonde está a diferença? Então, essa pessoa estava dizendo assim: olha, eu sei que eu tenho vocação, mas a minha preocupação é essa: é assim que eu vou ficar? É desse jeito? Ah, desse jeito eu não quero ficar. Porque tem que haver uma diferença. Por exemplo, eu já falei aqui, né? Entre eu que sou padre e um leigo, ou um pagão, a pessoa ela tem que olhar e enxergar em mim alguma diferença. Tem que haver uma diferença. Mas você pegar e colocar todo mundo no mesmo nível, todo mundo igual, e não tem diferença, que estímulo vai se ter para se entrar naquela comunidade, naquela congregação, se o estilo é o mesmo? Aí, de vez em quando, aparece ali, faz uma pregação, faz uma oraçãozinha, mas no dia a dia, olha e diz assim: é igual. As pessoas não querem ser iguais. Por que os jovens eles se entusiasmam, né, com o radical, com aquela radicalidade? Porque é diferente. Mas se não há essa radicalidade, essa diferença, tanto faz como tanto fez. E aí nós encontramos o desastre. O desastre hoje na questão vocacional.
nas comunidades e nas congregações é isso. Você chega lá e é tudo igual. Então a pessoa não tem estímulo. Não tem estímulo. Ah, é para ser igual? Então eu vou embora. Lá fora eu vou ser melhor. Aí entra, por exemplo, agora eu vou falar de mim, né? Como eu era questionado antes de eu vir para a Canção Nova. Como eu era questionado pela vida que eu estava querendo levar quando eu entrei no seminário. E o questionamento era porque reza demais. Ah, fica fazendo jejum. Para que fazer isso? Teve uma vez que eu vim da missa, né? Ali foi a gota d'água, foi a primeira. Eu não sou muito de chorar, não. E quem me conhece dificilmente já me viu chorando. É que eu não sou muito de chorar, eu sou um ser estranho mesmo. Aí, eu vim animado, feliz de uma missa. Eu disse, meu Deus, que missa maravilhosa, como eu gostei. Aí, quando eu sentei ali na mesa, né? Tinha o padre ali, o outro, o meu formador, que era um padre. Eu disse, nossa, que missa maravilhosa, que eu gostei tanto. Aí aquele que era o meu formador falou bem assim, tudo é Jesus, só fala de Jesus. Você não tem outra coisa para falar, não? Vou falar o quê? De mulher que eu peguei? De bebida, de cachaça que eu bebi? É isso que eu vou falar? Num lugar que eu estou me preparando para ser sacerdote? Falar do meu time que está vencendo e vestir a camisa do meu time e sair gritando por aí? É isso que queria que eu falasse? E eu na maior felicidade porque estava falando de Deus. Aí esse questionamento, nossa, naquela hora a fome passou, que eu estava com fome. Então eu comecei a comer. Assim, ó, fui comendo, engolindo. Levantei da mesa, fiquei em silêncio, fui para o quarto e aí comecei a chorar. Jesus, se eu vim aqui para ser padre, se eu vim aqui para buscar a santidade, se eu vim aqui para ser santo, por que aquela autoridade vem falar para mim justamente isso? Aí dá vontade de largar tudo. Deu vontade. Mas, graças a Deus, eu não vou levar em conta, não. O problema está nele, não está em mim. Se ele já está levando uma vida que não quer saber mais de Deus, problema dele. Agora, eu vou me sujeitar a levar minha vida igual a dele? Jamais, como eu falei ontem. Jamais quer dizer jamais. Jamais. Se ele quer levar uma vida mundana, que ele leve. Mas eu não vou continuar me entusiasmando com as coisas de Deus. Vou continuar me fortalecendo. Vou para a capela rezar assim. Falem quem quiser, eu vou ficar na capela. Na hora do trabalho eu vou trabalhar. Na hora de obedecer eu vou obedecer. Mas vou procurar sim, vou procurar confissão, vou procurar problema de quem não está. Porque é assim que se fortalece. Porque, repito, se um jovem se apresenta numa comunidade religiosa, numa congregação, ou nas novas comunidades, para ser santo e levar o evangelho e dar um bom testemunho para o outro, e eles encontram dentro uma vida mais pagã do que lá fora, vai chegar um ponto que eles vão dizer assim, bye, bye, tchau, tchau. Se aqui não dá para eu ser santo, eu vou ser santo lá fora.